Olá, oitavo ano. Hoje nós teremos mais um vídeo e o assunto é a diferença entre peso e massa. Então, qual seria essa diferença? Será que peso é diferente de massa? Ou as duas coisas são as mesmas? Então, nós iremos aprender hoje. Olá, oitavo ano. Então, estamos a mais um vídeo e hoje nós iremos aprender a diferença entre peso e massa. Então, qual seria a diferença entre peso e massa? Geralmente, a gente, só ao ler esses nomes, dá a impressão de que peso e massa seriam as mesmas coisas, mas será que realmente é? Então, vamos lá. O que seria então? A massa, ela é a quantidade de matéria de um corpo. Já o peso, ela é a força com que a Terra atrai um corpo. Então, veja, a massa, ela é a quantidade de matéria e o peso, ela é a força que atrai. Então, essa é a diferença. Se a massa, ela sempre será a mesma em qualquer lugar que esteja no universo. Então, ela nunca vai mudar. O peso, ele é diferente, então ele pode ser diferente dependendo do lugar que esteja. Então, nós iremos observar aqui no vídeo, mais adiante, como é que esse peso, ele varia. Observando aí, nós temos aí o peso, ele varia muito pouco de um local para outro na Terra, mas ele varia. Então, na Terra, mesmo estando na Terra, o peso ele pode variar. Em outros lugares, em outros planetas, esse peso ele seria diferente. A massa permanecerá a mesma, mas o peso ele será diferente. Por exemplo, na Lua, como a gravidade é zero, a gente sabe que tudo flutua, então se torna mais leve. O peso ele vai ser menor, apesar de que a massa será a mesma. Então, se a maçã, por exemplo, ela tem, vamos supor, 5 gramas na Terra, na Lua continuará tendo 5 gramas, porém o peso será diferente, então ele vai ser leve, ele vai flutuar. Na Terra, esse peso ele também varia. Então, o que é que vai interferir nessa variação? A massa, como eu falei a vocês, ela não se altera, ela será sempre a mesma em qualquer lugar que esteja. Esteja na Terra, na Lua, esteja em qualquer outro planeta, a massa de um corpo ele sempre será o mesmo. O peso ele varia sim, e ele varia com a altitude. Então, quanto maior a altitude, menor vai ser o peso. Então, por exemplo, a gente pesa mais quando está mais próximo ao nível do mar. Então, quanto mais distante do nível do mar, o peso ele será menor. A latitude também vai interferir no peso. A latitude, quanto maior a latitude, maior o peso. Então, pesamos mais, por exemplo, nos polos. Então, a gente observa a Terra, quando o corpo ele está mais próximo dos polos, ele será mais pesado, apesar de ter a mesma massa. A massa do planeta, então, quanto maior o planeta, maior será o peso. Então, nós pesamos mais em Júpiter, por exemplo, que é o maior planeta do Sistema Solar, então a massa também é maior. Então, uma maçã de 6 gramas, apesar de ter a mesma massa aqui na Terra, também será a mesma massa em Júpiter, ele vai pesar mais em Júpiter, porque a massa da Terra, a massa de Júpiter é maior que a massa da Terra. Então, veremos agora adiante a tirinha.
Para verificar, por exemplo, o peso de um determinado corpo, a gente vai usar esta fórmula aí, onde P é igual a M vezes G. O que seria o P? O P é o peso, M a massa e G representa aí a aceleração da gravidade. A gente sabe que em decorrência da força gravitacional, os corpos eles caem quando estão próximos à superfície da Terra. Então lembra daquela teoria da gravidade. A teoria da gravidade, ela diz que existe uma força no centro da Terra que atrai os corpos. Então, quanto maior massa, maior será essa atração. Então, podemos afirmar que, com base na segunda lei, vocês lembram da segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa sobre a aceleração. Então, essa força gravitacional, ela produz em um corpo em queda uma variação de velocidade em um intervalo de tempo. Então, esse intervalo de tempo, essa variação é que nós chamamos de aceleração gravitacional, que será representada pela letra G. Então, o peso ele será sempre medido em Newton. Então, a unidade de medida do peso é Newton. A massa, sua unidade de medida é o quilogramas. E a aceleração da gravidade, a unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. Para calcular, fazer esse cálculo, verificar o peso, a gente precisa saber o valor dessa aceleração gravitacional. Aí nós temos aí o conceito. Então, a aceleração gravitacional ou aceleração da gravidade é provocada pela força gravitacional de um astro. Na Terra, seu valor médio é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para a maioria dos cálculos escolares, esse valor pode ser arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o valor da aceleração gravitacional aqui na Terra será sempre usado esse 10, valor igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sempre. Quando se for calcular o peso referente à aceleração da gravidade na Terra, nós iremos usar o valor 10. Quando o problema estiver indicando um outro astro, por exemplo, a Lua, então o valor da aceleração gravitacional vai ser diferente e será indicado no problema. Vamos ler essa tirinha. Nessa tirinha, ela apresenta uma conversa entre o gato Garfield e seu dono John. O John fala: "Você está muito gordo." "Estou ouvindo." "Quero que você perca peso." "Ouviu bem?" "Falou." "Ei, aonde vai?" "A um planeta cuja gravidade seja menor." Então, essa situação demonstrada na tirinha, o gato Garfield responde que para reduzir seu peso, ele poderia ir para um planeta de menor ação gravitacional. Apesar dessa resposta parecer estranha no dia a dia, ela está correta cientificamente. Isso porque, para as ciências, peso e massa, eles são conceitos diferentes. Então, como a gente viu, o peso, ele está relacionado com a força gravitacional. Já a massa não. A massa, ela continua sendo a mesma, em qualquer lugar que ele esteja, mas o peso, ele varia. Ele varia tanto aqui na Terra, né, como a gente viu, com diferentes latitudes, altitudes, e também em diferentes astros, inclusive na Lua, cujas gravidades são diferentes. Então, quanto menor a gravidade, menor será o peso, apesar da massa ser a mesma. Então, o Garfield aí, ele foi muito esperto. Ele não vai precisar fazer uma dieta. Ele não vai deixar de comer. Ele vai continuar comendo menos, mas se o seu dono quer ver ele com um peso menor, ele vai medir esse seu peso em um outro local onde a gravidade é menor. Então, ele é muito esperto. Então, com base no que a gente já viu, nós sabemos que para calcular o peso, nós iremos usar a seguinte fórmula: P igual a M vezes G, onde P é o peso medido em Newton, M é a massa medido em quilo e G, a aceleração da gravidade medida em metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos a seguinte situação. Nós acabamos de ver a tirinha
em que o Garfield, ele, para tentar enganar seu dono, ele falou que iria medir o seu peso em uma gravidade menor, não foi assim? Então, suponhamos que esse gato, ele tenha 6 quilos. Então, o Garfield tem 6 quilos. 6 quilos aqui refere-se a quê? A massa. A massa é sempre medida em quilogramas, então 6 quilos aqui é a massa. Ele não vai sofrer alteração durante a viagem. Então, vamos calcular o peso de Garfield na Terra. Nós vimos que a aceleração gravitacional na Terra, ela vai ser sempre igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a força gravitacional da Terra. Então, qual seria o peso de Garfield na Terra, sendo que a massa é igual a 6 quilos? Então, aplicando na fórmula, nós temos aqui P igual a M vezes G. P, o peso, nós iremos achar, eu vou repetir. A massa nós temos aqui é igual a 6. E a aceleração da gravidade aqui na Terra é igual a 10. Então, o peso será igual a 6 vezes 10. Então, 6 vezes 10 é igual a 60. O peso, ele sempre vai ser medido em Newton. Então, a resposta aqui será 60 Newton. E na Lua? Então, se Garfield estiver na Lua. Na Lua, a aceleração gravitacional ela é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a força gravitacional é 1,6. Então, sabendo que na Lua sua força gravitacional é igual a 6, qual seria o peso lá de Garfield na Lua? Então, nós iremos aplicar a fórmula novamente. Peso nós iremos achar, a massa de Garfield é 6 quilos, vezes 1,6. Então, 1,6, nós temos aqui o peso é igual a 6 vezes 1,6. E 6 vezes 1,6 é igual a 9,6. E o peso medido em Newton, então 9,6 Newton. Então, se Garfield ele tem 6 quilos, o seu peso aqui será igual a 1,6, aliás, igual a 60 Newton. Já na Lua será 9,6. Então, vocês vejam que a força gravitacional menor, o peso vai ser menor. Quanto maior a força gravitacional, maior será o peso. Consequências da aceleração da gravidade é que os corpos que estão sujeitos apenas ao próprio peso em queda livre caem com a mesma aceleração, independentemente de suas massas. Ou seja, uma bolinha de gude e uma bola de boliche, por exemplo, elas caem com a mesma aceleração, que seria a aceleração da gravidade, mesmo que essa bola de boliche ela tenha muito mais massa do que a bolinha de gude. Então, se eu coloco a bolinha de gude e a bolinha de boliche em uma situação de queda livre, numa mesma distância, a aceleração da gravidade ela será a mesma para os dois, mesmo que a massa seja diferente. A nossa percepção do cotidiano ela é influenciada pela resistência do ar. Por isso, temos a impressão de que a massa influencia na queda, só que, na verdade, não é a massa, mas o que é a resistência do ar. Então, por exemplo, se eu coloco uma folha de papel ela aberta e uma folha de papel amassada em queda livre, numa mesma distância, então eu solto no mesmo intervalo de tempo, a aceleração da gravidade vai ser o mesmo, só que quem chegará primeiro ao chão será a bolinha amassada. Então, por que isso acontece? Porque a massa é maior? Não porque a massa é maior, por conta da resistência do ar. O que acontece aqui? O papel amassado, a massa ela aumenta, então a resistência do ar, ela em relação a esse papel amassado, ela vai
No caso, não vai interferir na sua queda. Então, ela vai cair mais rápido. No caso, se o papel aberto, ele não está amassado, a resistência do ar vai deixá-lo mais leve, né? Vai flutuar, vai deixá-lo voando, por exemplo. Então, essa resistência do ar vai interferir bastante. Então, nós temos aí, sem a resistência do ar para retardar a queda da folha, como quando ela é bem amassada e forma uma bolinha de papel, ela cairia junto com o caderno. Então, se não existisse essa resistência do ar, os dois cairiam no mesmo intervalo de tempo. Mas como a resistência do ar, o ar ele vai interferir na queda da folha e vai permitir que ela amassada ela caia mais rápido. Então, veja aí nessa imagem, no dia 30 de julho de 1971, a missão Apollo 15 pousou na Lua. Lá, o astronauta David Scott soltou um martelo e uma pena simultaneamente e observou que os dois atingiram junto o solo. Então, veja que a pena ela tem massa menor que o martelo. Mas lá na Lua, como a gravidade ela é menor, é zero, os dois caíram ao mesmo tempo. Não tem a resistência do ar, então não tem vento. Então, caíram ao mesmo tempo. Aqui na Terra, isso não aconteceria, porque o ar iria interferir, né? Como a pena tem a massa menor, então o vento ele teria facilidade em soprar a pena para longe, para distante. E demoraria muito mais tempo para cair do que um martelo que tem uma massa maior. Então, a velocidade aumentaria. Além da ausência da resistência do ar, o movimento de queda dos objetos na Lua é mais lento que na Terra. Os saltos dos astronautas, por exemplo, chegam a dar a impressão de que eles flutuam. A razão disso é a aceleração da gravidade na Lua, que é cerca de 6 vezes menor que a da Terra. Aqui esse valor é de aproximadamente 10, mas na Lua, que tem uma massa muito menor, é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Essa diferença ela explica o fato de que na Lua o movimento de queda é bem mais lento que na Terra. Por isso, ao ver os vídeos ou fotografias de caminhadas lunares, temos a impressão de que lá os astronautas flutuam. A aceleração da gravidade ela depende da massa do astro e da distância até o seu centro. Quanto maior a distância, menor a gravidade. Quanto maior a massa, maior a gravidade. Mesmo ganhando em tamanho, a Terra tem uma massa muito maior que a Lua e por isso sua gravidade é maior. Então veja aí a imagem. Nesse esquema, as setas eles representam a direção e o sentido da aceleração da gravidade. As setas azuis indicam pontos mais próximos do centro da Terra, portanto, com a aceleração da gravidade maior que os pontos indicados pelas setas verdes que estão mais distantes. No dia a dia, é comum dizermos que ganhamos ou perdemos peso. Também dizemos que vamos nos pesar em balanças como essas da imagem aí. O uso do termo peso na linguagem científica tende a ser mais rigoroso do que na linguagem do dia a dia. Então, como a gente acabou de ver, o peso e a massa são coisas totalmente distintas, são diferentes para a ciência, né? Então, mesmo que no cotidiano esses termos eles sejam usados como sinônimos. Então, frases como estou pesando 62 quilos ou meu peso está 8 quilos acima do recomendado para a minha altura, eles são usados com frequência em nosso cotidiano, mas são cientificamente equivocados. Peso e massa, eles têm conceitos distintos e são mensurados por instrumentos diferentes. Para medir a massa de um corpo, utilizamos uma balança. Contudo, vários dispositivos chamados de balança são, na realidade, dinamômetros. A balança típica de farmácia, por exemplo, tem seu funcionamento baseado na deformação de molas ou outros materiais, medindo a força com que um corpo pressiona a sua base. Então, por medir força, ela é um dinamômetro, ainda que converta o resultado final para o equivalente em massa, mostrando em quilogramas. Então, essas balanças não medem o peso, medem o que? A força que o nosso corpo exerce na deformação das molas que estão nesses equipamentos aí. Então, isso é dinamômetro.
mesmo que medido em quilogramas, e no caso representaria o peso. A balança de pratos, por exemplo, ela é de fato uma balança e mede a massa de um corpo, comparando com uma massa já conhecida, tomada como padrão. Então, ao usá-la, colocamos em um dos pratos o objeto cuja massa desejamos medir. No outro, colocamos a massa conhecida até que ambos os pratos se equilibrem horizontalmente. Então, nós temos aí, nessas imagens, balanças de pratos que elas medem, né, comparando com medidas de outros objetos. Então, as balanças como estas são, na verdade, dinamômetros, porque relaciona a deformação de uma mola com o peso do objeto. Então, as balanças de prato, ela mede a massa por comparação. Então, agora nós vamos ficar com a atividade da página 18. Então, abro aí o livro de vocês no módulo e vamos responder essas questões. Na questão 1, nós temos: o que aconteceria com o peso e a massa de um objeto se ele fosse levado para a Lua? Então, o que aconteceria com o peso e a massa? O peso seria o mesmo e a massa seria a mesma? Então, vocês vão responder aí. O peso, ele diminuiria, né? O peso, então, se um objeto for levado à Lua, o peso diminuiria. A massa permanecerá a mesma. A massa, a mesma, e o peso diminuiria. Questão 2. Uma pedra de 2 quilos e outra de 6 quilos caem de uma ponte. Considerando G igual a 10 e desprezando a resistência do ar, determine o peso de cada uma das pedras. Então, nós temos a letra A, o peso de cada uma das pedras. Nós temos uma pedra aí de 2 quilos e a outra 6 quilos. Então, nós iremos usar a fórmula P igual a M vezes G. Então, P será igual a 2 vezes 10, que será igual a 20 newtons. A outra pedra, nós iremos usar P igual a 6 vezes 10, que será igual a 60 newtons. Na letra B, pede a aceleração de cada uma das pedras. A aceleração de cada uma das pedras. Então, vocês vão anotar aí. A aceleração de cada uma das pedras vai ser a mesma da gravidade, ou seja, vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração será a mesma. Na questão 3, nós temos o seguinte. Uma pessoa está segurando um pacote de 5 kg de arroz branco. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10, qual é a força que ela está aplicando para segurá-lo? Então, nós temos massa igual a 5 e temos a força gravitacional, que é G igual a 10. Então, aplicando a fórmula P igual a M vezes G, nós temos P igual a 5 vezes 10, que será igual a 50 newtons. Na questão 4, se o peso de uma pessoa é igual a 750 newtons, qual é a sua massa, considerando que a força gravitacional é igual a 10? Então, aqui ele está pedindo a massa, não o peso. Ele deu o valor ele colocou o valor do peso, que é igual a 750, e nós temos o valor da força gravitacional, da aceleração gravitacional, que é igual a 10. Então, usando a fórmula, nós temos P é igual a M vezes G. Então, o valor de P, 750. M nós iremos achar, né, que é a massa, ele está pedindo a massa, a gente vai repetir o M, vezes 10, que é a aceleração gravitacional. Então, como nós iremos resolver, lembram, em matemática, letras, nós iremos multiplicar aí 10, M vezes 10,
será 10m. Esse 10m vai para o primeiro membro, 750 vai para o segundo membro. Então, nós temos m igual a 750 dividido por 10. 750 dividido por 10 será igual a 75 quilos. Na questão 5, o que acontecerá com o voluntário do teste do simulador de gravidade ao atender a recomendação do cientista? Aí nós temos aí Rômulo, o cientista. Posso testar? Claro, siga-me. Aí nós temos simulador de gravidade terrestre. Vamos lá? Como isso funciona? É só pular. Então, é só pular. Então, como é que acontecerá? Como é que essa simulação vai funcionar? Então, vocês vão anotar aí. Quando o personagem pular, seu corpo será atraído pela Terra. Esse é o efeito da força da gravidade. Atrai os corpos para o centro do planeta. Então, é assim que funciona. Então, nós terminamos nosso vídeo por aqui. E vocês vão responder no caderno de atividade. Vocês vão abrir no caderno de atividade e vão responder e entregar para mim as páginas 10 e 11. Então, apenas as páginas 10 e 11 respondam. Entregar a mim até segunda-feira. Então, tchau. Até o próximo vídeo.